tô de bom humor aí, vou te dar uma moral, hein? Lembrando a todos vocês o seguinte, façam realizem essa sugestão que eu vou dar agora, eu dou todos os dias. Abre uma pastinha no seu celular ou no seu computador, coloca assim, Live Daniel Lopes, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. E ali você bota todos os links. Para quando você for conversar com esse assunto com alguém, você já ter ali as matérias para mostrar. Beleza? Lembrando a vocês, meus amigos, que é muitíssimo importante a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Enquanto eu, portanto, vou tomar uma aguinha, hoje eu tô com um copo diferente, olha o naipe do copo aqui. Enquanto eu for tomar a minha água, eu convido todos vocês a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também, quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da arca, tá bom? Nós estamos aí com 9.352 pessoas assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 28 de julho, mas apenas 3.598 likes. Significa que quase um terço das pessoas não deu like ainda. Lembrando que o like é um dedinho assim que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no YouTube, você tem que fechar o bate-papo para ver o joinha, clica no joinha e depois você abre o bate-papo de novo, beleza? Então, meus amigos, vamos lá para continuar a nossa conversa de hoje. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, é muito estranho isso que está acontecendo. Inclusive, muitas pessoas estão perguntando, peraí, existe algum tipo de consequência para isso, né? Tem algum tipo de problema que a gente pode enfrentar, além do estado de Roraima? Existem algumas perspectivas aí meio estranhas para essa confusão toda. Por exemplo, impactos para o Brasil como nação, né? Essa imposição repentina dessas tarifas sobre os produtos brasileiros, apesar desses acordos aí, né? Isso interrompe, claro, o fluxo de mercadoria, especialmente aqueles que estão indo para território venezuelano. Isso pode levar a uma redução significativa do volume de comércio entre ambos os países e, além disso, isso pode afetar a economia brasileira, que depende de exportações para poder manter o seu chamado equilíbrio comercial. A gente pensa principalmente em setores como agricultura, bens de consumo, manufatura, que são grandes exportadores para os venezuelanos. Isso pode enfrentar queda na receita, resultando em perda de emprego e menor crescimento econômico. Tem gente pedindo para mandar o link de novo. Vou mandar o link de novo para vocês, que hoje eu falo para vocês, eles começaram a taxar os produtos brasileiros com alíquota que começa em 15% e vai até 77%, tá? E incluindo mesmo produtos que estavam protegidos por acordos comerciais entre os dois países, perfeito? Então, tudo que está sendo produzido no Brasil está sendo completamente taxado lá no território venezuelano. É claro que no Brasil a região que mais foi prejudicada é a região de Roraima, porque os empresários locais, inclusive, chegaram a reclamar com a Federação das Indústrias de Roraima, dizendo que a situação está paralisando o comércio, beleza? E a coisa é tão estranha, a coisa é tão maluca, que os caras, pelo menos até ontem, não sabia se o negócio era uma vingança política, era uma forma de arrecadar dinheiro no meio de uma crise cambial que os venezuelanos estão vivendo, ou até os caras estavam na dúvida se isso aí se tratava de um erro técnico, tá? A gente sabe que desde 2014 existe um acordo entre ambos os países, e isso garante uma isenção tarifária em praticamente todos os produtos entre os dois países, tá? Só que na prática isso acabou virando ali lei para inglês ver, porque a medida descumpre o chamado ACE 69, que é um tratado comercial assinado com a ALAD. E a Federação Industrial lá de Roraima já iniciou tentativas com o governo, mas ainda tem uma grande incerteza, tá? Tô de bom humor aí, vou te dar uma moral, hein? Lembrando a todos vocês o seguinte, façam realizem essa sugestão que eu vou dar agora, eu dou todos os dias. Abre uma pastinha no seu celular ou no seu computador, coloca assim, Live Daniel Lopes, segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. E ali você bota todos os links. Para quando você for conversar com esse assunto com alguém, você já ter ali as matérias para mostrar. Beleza? Lembrando a vocês, meus amigos, que é muitíssimo importante a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Enquanto eu, portanto, vou tomar uma aguinha, hoje eu tô com um copo diferente, olha o naipe do copo aqui. Enquanto eu for tomar a minha água, eu convido todos vocês a dar o like.
Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também, quando você dá o like, a gente garante a famosa palhinha da arca, tá bom? Nós estamos aí com 9.352 pessoas assistindo ao vivo nessa segunda-feira, dia 28 de julho, mas apenas 3.598 likes. Significa que quase um terço das pessoas não deu like ainda. Lembrando que o like é um dedinho assim que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no YouTube, você tem que fechar o bate-papo para ver o joinha. Clica no joinha e depois você abre o bate-papo de novo, beleza? Então, meus amigos, vamos lá para continuar nossa conversa de hoje. Deixa eu só atrás disso, né? A gente sabe que os venezuelanos eram sempre, né, nos últimos anos aí, tratados como um aliado, né, tratados como amigos da atual gestão. Quando a atual gestão chegou ao poder em 2023, eles estavam muito otimistas numa reaproximação com a Venezuela, né? Todo mundo ali estava altas amizades, né? Falando, pô, que maravilha, agora estamos todos os amigos aqui no poder e tal. E o que acontece? O grande problema, o momento que azeda essa relação, foi quando houve disputas lá no território venezuelano, né? O Brasil pediu algumas garantias, falou, olha só, eu gostaria que você me passasse as suas atas aí para eu dar uma olhada. E aí o Nicolau Imaturo topou, ele falou, ok, eu mando as atas, pode ficar tranquilo, tá? E até o chanceler brasileiro foi até Caracas e tal, voltou dizendo que estava tudo tranquilo. Só que aí aconteceu a disputa e eles não cumpriram o que eles tinham falado, eles não mandaram essas atas. E aí o Brasil parou de apoiar, né? Normal, coloca 2, tá? Tô vendo que tá todo mundo colocando 2 aqui. Simone Seika colocou 1, mas aqui, ó, Guilherme Porto colocou 2, Nicolas Kafka colocou 2, Guilherme Rodrigues colocou 2, Felipe Silva também, Raul William achou normal, Vitor Flauzino botou 2, Reinaldo Júnior, Caco Duarte, a galera o Rasta, todo mundo colocou 2 aí. O que é essa matéria, meus amigos, tá? Antes da gente entrar no tema principal. Além dos Estados Unidos estarem colocando aí esse problema de tarifa de 50% sobre o Brasil, quando todo mundo menos esperava, completamente de surpresa, como diz essa matéria aí do dia 25 de julho, os venezuelanos agora começaram a cobrar tarifa de 15% a 77% em cima dos produtos brasileiros, tá? A Federação das Indústrias de Roraima confirma a cobrança de impostos sobre importação de produtos brasileiros e investiga as causas. Ou seja, aproveitando que os Estados Unidos estão colocando tarifas sobre o Brasil, os venezuelanos falaram que vão colocar também, assim, negócio super doido, tá? Agora, a pergunta é, o que tá por... Tá bom? A gente está num lugar diferente, nem sempre a internet colabora do melhor jeito, mas... Vamos lá. Então, amigos, aconteceu. Aconteceu o quê? Meus amigos, a gente pode até dizer que aconteceu uma espécie de milagre. Uma espécie de milagre. Não que seja um milagre bom, mas um milagre no sentido de uma coisa que foge ao entendimento humano, né? Foge à nossa razão e nos pega de surpresa. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês, desculpa aí, nosso primeiro link do dia, nossa primeira bibliografia do dia, nossa primeira matéria do dia. Dá uma olhada nessa matéria aqui e diz aí pra mim, tá? Já vamos interagir, você sabe que rede social é interação, né? Então diz aí pra mim o seguinte, se você acha isso, o conteúdo dessa matéria normal, eu te peço para colocar 1. Se você acha o conteúdo dessa matéria altamente anormal, coloca 2 aí, que eu quero ver qual é o nível de tolerância à anormalidade que você tem, tá? Coloquei o link aí para vocês. Se você acha normal, coloca 1. Se você não acha nem um pouco. Fala, galera, bom dia, tudo bem? Na verdade, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live exclusiva aqui para vocês, uma atualização fundamental, porque você acha que hoje já percebeu o tamanho do problema, o tamanho do nível de tensão, o tamanho da confusão que está chegando aí. O negócio não é brincadeira não, meus amigos. A coisa tá ficando estranha, mas tá ficando estranha de um jeito que a gente já havia falado para vocês. Eu disse para vocês que seria implementada uma confusão no Brasil, final de 2025, início de 2026, para tentar os Estados Unidos emplacarem um amigo deles por aqui. Falei para vocês isso, né? Quem acompanha meu canal
sabe muito bem, já estava avisado, já estava aí, já preparado, mas a grande questão, né, a grande importância é a gente entender para onde que o negócio está indo, para nós não sermos pegos de surpresa, beleza? Então essa que é a ideia, a gente falar as coisas antes delas acontecerem. Voltamos aí, deu uma travadinha, mas já voltou.